Olá, bom dia a todos. Vamos dar continuidade à abordagem da rocha ornamental que forra as paredes da minha casa de banho, que, sendo uma rocha sedimentar, nos permite abordar a classificação deste tipo de rochas. Tradicionalmente, o que se ensina é que as rochas sedimentares são divididas em três grandes grupos: as rochas essencialmente detríticas, as rochas essencialmente biogénicas e as rochas essencialmente quimiogénicas. E cada grupo é tratado de algum modo independente dos demais, de modo que para os alunos, para quem está a aprender sobre estas problemáticas, fica a ideia de que são grupos completamente distintos, individualizados e que não têm grandes termos em comum. Ora, nós aqui vamos privilegiar uma outra abordagem, uma abordagem integrada, expressa nesta forma deste diagrama triangular, cujos vértices representam cada uma das componentes das rochas sedimentares. Portanto, no vértice superior temos a componente clástica detrítica, no vértice inferior esquerdo temos a projeção da componente biogénica e no vértice inferior direito temos a projeção da componente quimiogénica destas rochas sedimentares. Portanto, a classificação das rochas sedimentares fica, de algum modo, integrada num sistema triangular como o que aqui se representa. A dificuldade desta abordagem integrada da classificação das rochas sedimentares em diagramas triangulares resulta do facto de que os alunos não estão habituados a projetar os dados neste tipo de diagrama. Assim, vamos ilustrar como é que isso se faz. Este diagrama que aqui está representado tem três componentes, em cada uma num determinado vértice. Componente A no vértice superior, componente B no vértice inferior esquerdo, componente C no vértice inferior direito. Cada uma destas componentes corresponde, portanto, a 100%. Em cada um destes vértices, portanto, vão-se projetar as amostras que têm, neste caso aqui, 100% da componente A, neste vértice 100% da componente B e neste outro vértice 100% da componente C. Ora, como é que nós vamos abordar a projeção das amostras componente a componente? Vamos considerar o primeiro caso, componente A, em que o cateto oposto corresponde às amostras que não têm esta componente, ou seja, amostras com 0% da componente A. E esta percentagem vai aumentando em direção ao respectivo vértice ao longo de linhas paralelas ao cateto oposto, que aqui vão variando de 10 em 10%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, até chegar ao vértice que corresponde a uma amostra com 100% da componente A. Em relação à componente B, o raciocínio é semelhante. No cateto oposto estarão representadas as amostras que não têm nada desta componente e, em linhas paralelas a este cateto, vão aparecendo as amostras com proporções cada vez maiores até chegar ao vértice ao qual corresponde a proporção de 100%. Em relação à componente C, é o mesmo raciocínio. O cateto oposto representará as amostras que não têm esta componente e depois, progressivamente, em direção ao respectivo vértice, vão sendo projetadas as amostras com proporções cada vez maiores de C ao longo de linhas paralelas ao cateto oposto. Linhas estas, portanto, mais uma vez de 10 em 10, 60, 70, 80, 90, até chegar ao vértice que corresponde 100% da componente C. Ora, ficam assim definidos uma série de campos de diferentes proporções entre as componentes A, B e C. Um dos aspectos que às vezes traz problemas na utilização destes diagramas é que muitas vezes as escalas que aparecem parecem estar em contradição. Por exemplo, de um lado 10%, do outro lado 90%, e isto confunde. Ora, na realidade, em cada um dos lados do triângulo está uma escala que diz respeito apenas a um dos vértices. Por exemplo, esta escala que progride aqui ao longo do cateto lateral direito diz respeito ao vértice A. Já esta outra aqui, crescente para baixo, em direção ao vértice B, diz respeito, portanto, à proporção da componente B. E neste outro cateto, ao longo de crescente em direção ao vértice C, diz respeito, portanto, à proporção crescente em relação ao vértice C.
Como é que nós então vamos projetar cada amostra? Vamos tomar como exemplo esta, que tem 60% da componente A, 30% da componente B e 10% da componente C. Ora, os 60% da componente A irão ser projetados de acordo com a linha que define 60% nesta componente, que é esta linha vermelha que aqui está. Já os 30% da componente B irão ser projetados de acordo com a linha que define precisamente as amostras que têm 30% da componente B, esta linha aqui a verde. Ora, podemos ver, portanto, que da interseção destas duas linhas resulta a projeção desta amostra, que é confirmada com os 10% relativos à componente C, que se traduzem por esta linha amarela. E, portanto, a projeção da amostra é no local que está aqui indicado. Ora, voltemos então à classificação das rochas sedimentares, tendo por base um diagrama onde se incluem as três componentes principais deste tipo de rochas. A componente clástica no vértice superior, a componente biogénica no vértice inferior esquerdo e a componente quimiogénica no vértice inferior direito. Ora, neste diagrama podem-se definir várias áreas, vários setores, como por exemplo esta. Este será o setor em que predomina a componente clástica ou detrítica, em que ela, portanto, tem uma proporção superior a 50%. Ora, este é o domínio específico típico das rochas essencialmente detríticas. Há um outro domínio, como este aqui, onde há projeção das rochas que têm uma componente biogénica predominante. Portanto, será o domínio das rochas essencialmente biogénicas. E, por último, temos o domínio em que predomina a componente quimiogénica. Portanto, será o setor onde são projetadas as amostras de rochas essencialmente quimiogénicas. Ora, este é um primeiro nível de classificação. Não chega para classificar, para abordar toda a diversidade de rochas sedimentares. São precisos mais níveis. Assim, cada um dos vértices pode ser desdobrado, cada um deles num triângulo, ele próprio. Neste caso aqui, o vértice da componente clástica ou detrítica pode ser subdividido num outro diagrama triangular que, desta vez, tem os balastros no vértice superior, as areias, componente arenosa, no vértice inferior esquerdo e a componente silto-argilosa, aquilo que geralmente se denominam os finos, no vértice inferior direito. Assim, ficamos com três outros domínios: o domínio dos conglomerados e das brechas, o domínio dos arenitos e o domínio dos siltitos e argilitos. É claro que há aqui um outro domínio central que correspondem a rochas que têm uma composição intermédia destes três componentes. Ora, já a componente biogénica também se pode subdividir num diagrama com três vértices, em que temos aqui a componente carbonosa, ou seja, das rochas essencialmente carbonosas, carvões e hidrocarbonetos, a componente carbonatada, em que incluem, por exemplo, machelas, rochas conquíferas, e a componente siliciosa biogénica, que caracteriza rochas como diatomitos, radiolaritos, espongolitos. Por último, a componente quimiogénica também pode ser subdividida em três: uma de natureza carbonatada, aqui temos os calcários e os dolomitos. Temos uma natureza siliciosa, com rochas como xertes e as suas várias componentes específicas, jaspe, sílex, silicitos, e a componente evaporítica, típica, por exemplo, de rochas como o gesso e o sal-gema. Ora, mesmo este segundo nível muitas vezes não é suficiente para abordar a complexidade das rochas sedimentares e precisamos de recorrer a níveis seguintes. Por exemplo, em relação às rochas carbonatadas que temos vindo a falar, elas precisam de outro nível de complexidade. Por exemplo, ao nível da componente carbonatada, ela pode-se subdividir em esparrite, a componente cristalina, na presença de intraclastos, oólitos e pisólitos, ou na presença da vasa micrítica, que vai dar origem, portanto, à micrite. E deste modo temos, quando domina a esparrite, os calcários cristalinos, quando dominam os oólitos pisólitos, calcários oolíticos pisolíticos, e quando predomina a micrite, tipicamente são os calcários compactos. Mais uma vez, temos um setor de rochas mistas.
Já que no que diz respeito à componente biogénica carbonatada, ela pode ser também subdividida em três componentes, como, por exemplo, a presença de peloides fecais. Estes são pequenos dejetos produzidos tipicamente por artrópodes, por caranguejos, que processam a matéria orgânica que existe ao nível do sedimento. Podem ser macrofósseis, e aí temos os calcários macrofossilíferos, podem ser microfósseis, calcários microfossilíferos. Podemos ir até um pouco mais longe. Por exemplo, ao nível dos calcários macrofossilíferos, podemos incluir um quarto nível em que caracterizamos estes macrofósseis em representantes do filo molusca, aí temos calcários lumacélicos, calcários fossilíferos normais, representantes dos corais, aí temos, por exemplo, calcários corálicos de fácies recifal, ou, por exemplo, calcários em que predomina a componente dos artículos de crinoides, e neste caso aqui temos os calcários de entroques. Já em relação aos microfósseis, podemos passar a um quarto nível, em que, por exemplo, aqui incluímos ostracodos num vértice, e então temos o domínio de rochas muito ricas nestes microfósseis, os ostracoditos, ou foraminíferos bentónicos neste vértice, típico de calcários neríticos, ou foraminíferos planctónicos neste vértice, típico de calcários pelágicos. Deste modo, portanto, podemos ir gradualmente elevar o nível e ir particularizando as características da rocha que nós estamos a procurar descrever, caracterizar e classificar.